Audiolivro Os Ungidos, Profetas e Reis, na linguagem de hoje. Capítulo 35. A incrível teimosia de Judá. Os primeiros anos do reinado de Jeoaquim foram cheios de advertências sobre o castigo que estava para cair sobre Judá. Um novo poder mundial, o Império Babilônico, estava surgindo no leste e rapidamente ficando mais forte que a Assíria, o Egito e todas as outras nações. O rei de Babilônia seria usado como instrumento da ira de Deus sobre o rebelde Judá. Por várias vezes, os exércitos de Nabucodonosor invadiriam Jerusalém. Milhares de pessoas seriam levadas à força como escravas para esse país pagão. Um após outro, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, todos esses reis judeus se tornariam súditos do rei de Babilônia e, por sua vez, todos se rebelariam. A nação rebelde receberia castigos cada vez mais severos, até que finalmente Jerusalém seria queimada, o templo que Salomão havia construído seria destruído e o reino de Judá cairia e jamais voltaria a ocupar sua antiga posição entre as nações. Por intermédio de Jeremias, muitas mensagens do céu marcaram aqueles tempos de mudança. O Senhor deu aos filhos de Judá várias oportunidades de se libertar das alianças com o Egito e evitar o conflito com Babilônia. Jeremias ensinou o povo usando uma série de parábolas ilustradas com cenas reais, na esperança de ajudá-los a entender sua obrigação para com Deus e a incentivá-los a manter uma relação amigável com o governo babilônico. Para ilustrar a importância da obediência a Deus, Jeremias reuniu alguns recabitas no templo e colocou vinho diante deles. Como era de se esperar, os recabitas se recusaram a beber. Não bebemos vinho porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem. Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Jeremias 35, versículos 6 e 12 a 14. Mas o povo de Judá tinha desobedecido às palavras do Senhor e estava prestes a sofrer terríveis juízos. O Senhor declarou: Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Portanto, trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti. Versículos 15 e 17. Quando as pessoas desprezam a correção a ponto de seu coração ficar endurecido, o Senhor permite que elas sejam levadas por outras influências. Ao recusarem a verdade, aceitam a falsidade, que as leva à sua própria destruição. Os caldeus seriam usados como instrumento de Deus para castigar seu povo desobediente. Os sofrimentos deles seriam proporcionais à luz que tinham desprezado e rejeitado. O desagrado de Deus cairia sobre eles como um último esforço para desviá-los de seu mau caminho. Deus pronunciou uma bênção permanente aos recabitas. Vocês têm obedecido àquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Versículos 18 e 19. A lição é para nós. Se as ordens de um pai sábio como Jonadab foram dignas de ser fielmente obedecidas, por ele ter escolhido os melhores meios para cuidar de sua família, no presente e no futuro, contra os males da intemperança, quanto mais devemos nós respeitar e reverenciar a autoridade de Deus. Por intermédio de seus servos, Deus revela os perigos da desobediência. Ele nos adverte e reprova o pecado. Seu povo vive em prosperidade unicamente por causa de sua misericórdia, graças ao atento cuidado de seus instrumentos escolhidos. Ele não pode favorecer um povo que rejeita seu conselho.
Os jovens fiéis são encorajados. Jeremias nunca perdeu de vista a importância da santidade de coração no serviço de Deus. Ele previu que os habitantes de Judá seriam espalhados entre as nações, mas, pela fé, olhou além, para os tempos da restauração. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 23, versículos 5 e 6. Os que escolhessem viver uma vida santa em meio à apostasia receberiam forças para testemunhar por ele. Estava chegando o tempo, declarou o Senhor, em que o povo não mais diria: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel, de todas as nações para onde os expulsou. Versículos 7 e 8. Essas eram as profecias que Jeremias anunciou durante os últimos anos da história do reino de Judá, quando os babilônios estavam cercando os muros de Sião. Essas promessas soaram como uma música suave e agradável aos ouvidos dos fiéis adoradores de Deus. Nos lares em que os conselheiros de um Deus fiel à aliança com seu povo ainda eram respeitados e obedecidos, até mesmo as crianças se sentiram profundamente animadas por essas promessas. Sua mente sensível e aberta recebeu impressões que não se apagariam com o tempo. A obediência às Santas Escrituras deu a Daniel e seus amigos a oportunidade para exaltar o verdadeiro Deus perante as nações da terra. A instrução que essas crianças hebreias receberam no lar de seus pais as tornou fortes na fé. Quando Nabucodonosor cercou Jerusalém pela primeira vez e capturou Daniel e seus amigos, a fé dos hebreus capturados foi provada ao máximo. Mas os que tinham aprendido a confiar nas promessas de Deus encontraram nelas um conforto, um guia e um apoio. Fiel ao dever de interpretar os juízos que começavam a cair sobre Judá, Jeremias defendeu com firmeza a justiça de Deus. Muitos outros lugares além de Jerusalém receberam sua influência, graças às frequentes visitas que fazia às várias partes do reino. Em seus testemunhos, ele sempre enfatizava a importância de manter uma relação de aliança com o amoroso ser que proclamou os 10 mandamentos no Sinai. Suas palavras alcançaram todos os cantos da nação. A maldade do rei Jeoaquim. Na mesma época em que Jeremias dava aos príncipes e ao povo as mensagens de advertência sobre os juízos prestes a cair, Jeoaquim, que deveria estar liderando uma reforma, gastava tempo com prazeres egoístas. Ele decidiu: construirei para mim um grande palácio, com aposentos espaçosos. Reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Jeremias 22, versículo 14. Jeoaquim construiu esse palácio com o dinheiro e a mão de obra que conseguiu pela corrupção e injustiça. Deus inspirou Jeremias a pronunciar um juízo sobre o rei infiel. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não se lamentarão por ele. Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Versículos 13, 18 e 19. Dentro de poucos anos, Jeoaquim sofreria esse terrível juízo. Antes, porém, o Senhor, em sua misericórdia, informou a nação rebelde de seu plano. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, ressaltando que por mais de 20 anos ele tinha dado testemunho do desejo de Deus para salvar, mas que o povo desprezou suas mensagens. Ver Jeremias 25, versículos 1 a 3. E disse: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada.
e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Versículos 8 a 11. O Senhor comparou o futuro da nação ao derramamento de uma taça cheia do vinho da ira divina. Entre os primeiros a beberem dessa taça estavam Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e seus líderes. Versículo 18. Outros também beberiam da mesma taça, o Egito e muitas outras nações. Ver Jeremias 25. Para ilustrar melhor os juízos que estavam para cair sobre a nação, Deus instruiu o profeta: leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes e vá em direção ao vale de Ben-Rinom. Jeremias 19, versículos 1 e 2. E lá despedace um vaso de barro de um oleiro. Versículo 1. E declare em nome do Senhor: assim como se quebra o vaso de oleiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade. Versículo 11. Depois de obedecer a essas instruções, Jeremias voltou para a cidade, foi até o pátio do templo e anunciou: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados ao redor todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Versículo 15. As palavras do profeta fizeram com que as autoridades ficassem com muita raiva. Esses homens prenderam Jeremias e o colocaram no tronco. Ainda assim, não conseguiram fazer com que ele se calasse. A palavra da verdade, ele declarou: é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Jeremias 20, versículo 9. Nessa mesma época, o Senhor ordenou que Jeremias escrevesse suas mensagens. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você, durante o reinado de Josias até hoje. Talvez, quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Jeremias 36, versículos 2 e 3. Em obediência a essa ordem, Jeremias chamou seu fiel amigo, o escriba Baruque, e ditou-lhe todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Versículo 4. Essas palavras foram escritas em um rolo de pergaminho e eram um aviso a respeito das consequências que certamente seguiriam a constante apostasia da nação e um forte apelo para que o povo abandonasse todo o mal. Jeremias, que ainda era mantido como prisioneiro, pediu que Baruque lesse o pergaminho ao povo no templo em um dia de jejum nacional. Talvez, disse o profeta, a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. Versículo 7. Baruque leu o rolo ao povo. Logo depois, os líderes convocaram o escriba para ler as palavras para eles. Eles ouviram com grande interesse e prometeram informar o rei, mas aconselharam Baruque a se esconder, pois tinham medo de que o rei procurasse matar os que tinham preparado e apresentado a mensagem. Jeoaquim ordenou imediatamente que o pergaminho fosse lido na sua presença. Um dos assistentes reais, por nome Jeude, começou a ler as palavras de reprovação e advertência. Era inverno, e o rei e os líderes estavam reunidos junto a uma lareira. O rei, longe de se abalar diante do perigo que ele mesmo e seu povo enfrentariam, pegou o rolo e, num acesso de raiva, cortava as partes lidas com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado. Versículo 23. Nem o rei, nem seus conselheiros ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se, embora alguns de seus conselheiros tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo. Ele não quis ouvi-los. O maldoso rei mandou prender Jeremias e Baruque, mas o Senhor os tinha escondido. Versículos 24 a 26. Deus estava bondosamente procurando advertir o povo de Judá para o seu próprio bem. Ele se compadece dos que lutam na cegueira de sua própria teimosia.
procura iluminar a mente em trevas e ajudar aquele que está contente consigo mesmo a se sentir insatisfeito e buscar uma comunhão mais próxima com o céu. Como Deus procura nos salvar. O plano de Deus não é enviar mensageiros que elogiem e agradem os pecadores. Ao contrário, ele faz com que cada um que pratica o mal fique com a consciência pesada a fim de levá-lo a suplicar em agonia. E devo fazer para ser salvo? Atos 16, versículo 30. Mas a mão que humilha até o pó é a mão que ergue aquele que se arrepende. Aquele que aceita o castigo pergunta: o que você quer que eu faça? Marcos 10, versículo 51. Mas o rei Jeoaquim e seus conselheiros, em sua arrogância e orgulho, não aceitaram a advertência, não quiseram se arrepender. A única oportunidade cheia de graça que receberam com a leitura do rolo sagrado se acabou quando ele foi jogado ao fogo. Deus declarou que sua ira cairia em especial sobre o homem que orgulhosamente tinha se levantado contra o Todo-Poderoso, pois assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Jeremias 36, versículo 30. O segundo livro de Jeremias. Não adiantou nada queimar o rolo. Livrar-se das palavras escritas no rolo era muito mais fácil do que se livrar do castigo pronunciado por Deus contra o rebelde Israel. Mas até o próprio rolo foi reproduzido. Pegue outro rolo, o Senhor ordenou a seu servo, e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro, e Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Versículo 28. As palavras ainda estavam vivas no coração de Jeremias, como um fogo devorador, e o profeta reproduziu o que a ira humana havia destruído. Pegando outro rolo, Baraque escreveu nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Versículo 32. A própria tentativa de Jeoaquim de acabar com a influência do profeta abriu outra oportunidade para anunciar com clareza os propósitos de Deus. O espírito que fez com que Jeremias fosse perseguido existe ainda hoje. Muitos se recusam a atender às advertências divinas e preferem dar ouvidos a falsos mestres que elogiam sua vaidade e não repreendem suas atitudes más. No dia da tribulação, essas pessoas não encontrarão um refúgio seguro. Os servos escolhidos de Deus devem enfrentar com coragem os sofrimentos que aparecem em sua vida na forma de acusação, desprezo e distorção do que falam ou fazem. Devem continuar a cumprir fielmente a obra que Deus lhes deu para fazer, sempre lembrando que os profetas, o Salvador e seus apóstolos também suportaram perseguições por amor da palavra. A intenção de Deus era que Jeoaquim obedecesse aos conselhos de Jeremias e conquistasse o favor de Nabucodonosor, evitando assim muitos sofrimentos. O jovem rei tinha jurado que seria obediente ao rei de Babilônia, e se ele tivesse cumprido fielmente sua promessa, teria conquistado o respeito dos pagãos. Mas o rei de Judá foi teimoso. Ele não manteve sua palavra de honra e se rebelou. Isso fez com que sofresse o ataque do exército inimigo. Dentro de poucos anos, ele encerrou seu desastroso reinado em desgraça, rejeitado pelo céu, odiado por seu povo e desprezado pelos líderes de Babilônia, cuja confiança ele tinha traído. Joaquim, também conhecido como Jeconias ou Conias, filho de Jeoaquim, ocupou o trono por apenas 3 meses e 10 dias, e então se rendeu aos exércitos de Babilônia, que estavam uma vez mais cercando a cidade condenada. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, as mulheres do rei e os oficiais do rei e os líderes do país. Milhares e milhares dentre o povo também foram levados junto, com 1000 artífices e artesãos, e todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, segundo Reis 24, versículos 15, 16 e 13. Apesar de tudo, o rei de Judá, então frágil e impotente,
ainda recebeu permissão para continuar a existir como um governo separado. Nabucodonosor colocou como chefe do reino de Judá a Matanias, o filho mais jovem de Josias, e mudou seu nome para Zedequias. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.